Então eu tava fazendo gastronomia, acabei de atender Netflix, atendendo no Rede Globo televisão. Eu sou o cara, certo? Errado. Bateu na minha porta um. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flipcast, podcast da agência Flip, um lugar onde a gente vai conversar. Vou trazer aqui pessoas inspiradoras, com trajetórias que de fato vão inspirar empresários e empresárias a trilharem suas jornadas no mundo do empreendedorismo. E hoje eu tenho convidados muito especiais aqui comigo, nada mais, nada menos que Paulo Moura, pai e filho, à frente, fundadores, e estão à frente do restaurante Paulos, que fica aqui na cidade do Guarujá, do litoral paulista, e vai ser uma honra poder conversar com esses meus dois caros, além de parceiros da agência, amigos também. Paulo e Paulo, prazer receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Prazer nosso, uma honra, Felipe. Legal, legal demais. Tá aqui para mais uma de muitas, né? De muitas, é isso aí. Maravilha. E então a proposta é de fato a gente conhecer a história. Eu particularmente já conheço. Recentemente fizemos algumas gravações, inclusive lá no restaurante. O pessoal que acompanha as páginas, as redes sociais do Paulo vai começar a ver um conteúdo diferente, contando mais sobre a história do Paulo, da família e de como essa trajetória se desenvolveu ao longo dos anos. E hoje nós vamos falar sobre uma perspectiva diferente, porque a maioria dos que nos acompanham aqui são empresários, empresárias. Então, entender mesmo o restaurante como um negócio, né? Quando a gente posta alguma coisa no Instagram, alguma coisa, a gente está sempre pensando nas redes sociais, a gente está sempre pensando na mentalidade do cliente, de atrair potenciais clientes, né? Por isso, tudo que a gente fez aquele dia foi mais voltado nessa linha de conteúdos que vão engajar o pessoal, porque é importantíssimo eles conhecerem. Com certeza. E hoje é bacana também que a gente tem um espaço para falar sobre a outra perspectiva de um negócio que também vai ser muito legal, as pessoas engajam com isso, mas, como eu disse, também inspirar outros empresários, né? Então, Paulo, por favor, conte para nós sobre a história, como tudo começou. É uma história longa, bonita. O Senhor escreveu, né? Deus tomou um caminho muito, muito bonito na nossa vida, né? A gente se surpreende com que Deus nos abençoou e continua nos abençoando, né? As dificuldades, elas não cessam, elas mudam de tamanho, mas elas não cessam, sempre temos dificuldades. Mas eu comecei em restaurante muito pequeno, né? Muito jovem. Meus pais eram trabalhadores, né? Não tínhamos assim grandes recursos financeiros e a gente sabia que eu precisava estudar, né? Precisava obter conhecimento para poder mudar aquele cenário, né? Tô hoje com 50 anos, então assim, as coisas naquela época eram muito mais difíceis do que hoje. Uma pessoa na nossa família para fazer uma faculdade era assim, aquela pessoa era o cara. Hoje em dia é muito mais fácil, mas naquela época era isso que a gente enxergava, né? Então, aquela gana de vencer, aquela gana de mudar a história da nossa vida, nos fez com que desde cedo a gente buscasse alternativas, né? Então, com 10 anos de idade, eu comecei em São Vicente, eu morava em São Vicente, na Vila Margarida. Eu comecei a trabalhar com um amigo que me levou para trabalhar na feira, né? Barraca de feira de verdura, e eu não entendia nada. O seu Mário era o dono da barraca, Mário japonês. E aí, não sei o que deu nele, eu com 10 anos de idade, né? Ver como as coisas eram diferentes. Ele me colocou dentro do caminhão com ele e eu fazia entregas para os restaurantes. E aí eu lembro dessa cena, ele embaixo, com a papeleta dele fazendo o pedido, separa aí 2 salsas, 2 coentros. E eu lá em cima, o que é coentro? O que é salsa? E aí eu descarreguei ali com vergonha de indagar para ele falar que eu não sabia o que era. E eu desci no restaurante para descarregar chamado Marajoara, que era do Zé Menino. Fazia entrega no Marajoara, fazia no terraço. Eu levei meus filhos, inclusive, para jantar lá, para mostrar para eles. Eu, quando criança, ia fazer entrega lá com 10 anos de idade. E aí aquele japonês ficou muito bravo comigo e me deu uma safanada no meio do restaurante. Chamou de burro e o gestor, o gerente daquele restaurante do Marajoara, que é embaixo do edifício Marajoara, que tem ali próximo do emissário submarino,
Ele viu aquilo e acho que se sensibilizou de alguma forma e me puxou pro restaurante. Então, com 10 anos eu comecei a trabalhar no restaurante. E eu fui vendo aquele mundo, aquele cenário, aquelas coisas, e eu falei assim, nossa, eu preciso trabalhar, mas mais do que nunca eu preciso estudar. Porque eu via que o restaurante não propiciava uma vida social, ele é muito contrário a alguns sonhos de jovens, né? Então eu me dediquei ainda mais aos estudos. Estudei bastante, o que tira oportunidade para fazer a gente fez. Estudei ali no Canal 1 também, minha mãe, uma coisa que ela sabia, e isso era cultura para nós, era se dedicar aos estudos, então ela pagava um colégio particular para nós, sem sobrar muitos recursos, mas ela tinha essa missão para ela. E todo final de semana eu trabalhava no restaurante, né? Eu fazia entregas, naquela época não tinha mototáxi, não tinha motoboy, não tinha o que tem hoje, as facilidades. Então eu era o menino que saía do restaurante Marajoara e fazia entregas naqueles prédios. E o engraçado é que o Marajoara era no Canal 1 e a minha escola também era no Canal 1. E às vezes eu batia na porta dos amigos da minha escola para fazer entregas. Eu com 10 para 11 anos de idade. Em alguns momentos a gente ficava meio constrangido, mas foi isso que Deus nos deu. Então eu lutei para sair do restaurante, eu tentei o serviço militar, mas não deu certo. Eu estava enganjado para ir, mas meus pais se separaram. Eu já estava fazendo o Senai, já tinha feito a formação no Senai. Eu sou formado em elétrica pelo Senai. Fiz um pouco de química também num curso técnico de química. Mas a idade que eu terminei eu não conseguia, porque eu nem conseguia ir para o serviço militar porque eu precisava trabalhar. E não conseguia esperar, né? Porque eu não podia. Então eu estava enrolado com o serviço militar. Onde que eu ia conseguir fazer alguma coisa para ganhar algum, sem ter um vínculo muito complexo, era restaurante. Aí eu voltei pro restaurante e vocês verem que eu tentei fugir, mas não consegui. E a minha benção realmente estava no restaurante, né? E aí eu fiquei fixo em restaurantes, trabalhei em alguns restaurantes no Guarujá, trabalhei no Joca, trabalhei em algumas outras casas aqui em Santos também. E depois eu fiquei 18 anos consecutivos trabalhando em um restaurante. Ali iniciou também a confirmação da nossa vida espiritual. Os proprietários ali eram nossos irmãos, né? E fiquei 18 anos trabalhando ali, e dali apareceu a oportunidade para chegar no Paulo's Restaurante. Eu tinha ali uma boa vivência, os proprietários eles foram me formando para fazer a parte da gerência, tá? Mas a parte, eu gostava muito, gosto muito de lidar com pessoas, apesar de ser um pouco acanhado. Então eu gostava muito de atender as pessoas, de atender os clientes, sabe? De pegar as crianças, colocar no cadeirão, de cortar a pizza para as crianças. Isso aí me deu muita alegria, e a gente acabou, nesse jeito que a gente aprendeu de trabalhar, aprendemos a gostar, a gente fez muitas amizades. E nesse treinamento que os proprietários, nossos irmãos, foram nos passando, eles me deram alguns itens para eu ser responsável, né? Algumas coisas para compras. E aí eu tive contato com alguns vendedores, passei a ter contato com algumas empresas, fiz alguns cursos nesse período, e isso também me deu um agregado de amigos muito bons, né? E amigos que lá na frente o senhor se usou para me ajudar no início do Paulo's, que foi uma trajetória inicial muito complexa, muito diferente do Então, que se até vê pra hoje em gente dia. entender, já era o restaurante Paulo's? Não, E aí? ainda era o restaurante que eu trabalhava como gerente. Ah, tá. Como Eu fiquei gerente. 18 anos ali. Comecei lá com 17 anos Ó, e fui até 18 meus anos. 33 anos de idade trabalhando com a família ali. Eu tinha uma paixão, meu sonho era ficar ali, eu gostava muito. Tinha uma carga horária bem extensa, mas eu aprendi muita coisa ali. Que ali eu tinha os pais o pai, que era nosso irmão, era um professor, um gestor. O outro era um gerente de banco aposentado que tinha. E o outro, que era o Jarbas, era o cara do operacional, o cara da criação. E eu ficava no meio dos três ali, aprendendo, levando os puxões de orelhas com os três. Então eu peguei um pouco de cada um deles, né? Isso ajudou muito também quando lá na frente aconteceu da gente estar partindo pro Paulo's. Aconteceu que Deus permitiu que um deles ficou com câncer, né? E o outro com Alzheimer. E eles tendo que sair, os filhos vieram os representar. E aí as ideias começaram a não dar muito certas, né? O jovem chega com opção de mudança, e é normal isso. E eu tinha muita responsabilidade sobre minhas costas
por estar lá, por eles confiarem e conhecerem a gente, e começou a dar algumas faíscas, a gente começou a desanimar na forma como a gente foi tratado, e um vendedor, um desses amigos vendedor, falou, olha, poxa, você não está muito bem aqui, tem uma proposta, você não quer ir lá olhar? E eu fui lá conhecer onde hoje é o Paulo Restaurante. E antes da gente entrar, de fato, na origem do Paulo Restaurante, me chama muita atenção ouvindo sua história, porque a análise que nós temos hoje é que a gente vive numa sociedade muito imediatista. Sim. E, claro, as razões acabam até sendo óbvias, o tanto de estímulo que a gente recebe, propriamente pelas redes sociais, criação de grau comparativo com outras pessoas, com outras jornadas. Então, assim, mas muitas vezes a gente olha uma pessoa, olha onde o Paulo chegou, onde o restaurante, como está estabelecido, né? Mas não sabe que por trás disso tem uma história de 40 anos, Pois é. que começou lá como Exatamente. criança, com 10 anos. Exatamente. Imagina só. Querendo ou não, com certeza, mesmo como criança, mas você estava ali no meio, você estava vendo, respirando ali a Exatamente. cozinha, você estava sentindo. Então, tudo isso foi fazendo parte da história, Sim. né? Para hoje chegar, claro. E ainda quantos anos você ficou? 18 anos? 18 anos. Como No gerente último 18 anos. de um outro estabelecimento para depois então dar o passo que da história que a gente vai conhecer. Mas é muito interessante para a gente ter isso em mente. As coisas têm um tempo de maturação, Tem. né? E na hora certa, no momento certo, que claro que nós acreditamos em Deus, Sim. aí sim as coisas se encaminham, né? Sim. Não adianta querer pular etapas. Né? E essa maturação ela é importante porque lá na frente nós vamos nos deparar com muitas dificuldades. E essa maturação é onde vai nascer em nós a resiliência. Um pouco, hoje a gente tem muita opção. Na minha época, não tantas. Então isso também foi um trabalhar, né? Um trabalhar. Apesar que hoje a nossa cultura é de investir em educação para os nossos filhos, e um grande desafio, alegria que eu e minha esposa tivemos. A história da minha esposa também é muito bonita, uma história muito parecida, de luta e dificuldade. Então a nossa cultura é bem similar, e dar aos nossos filhos o que nós não podemos ter. E educação, a gente ficou muito contente e feliz por ter realizado esse sonho. Mas, ao contrário, bem na contramão de tudo isso que nós acabamos de falar, o Paulinho, ele tinha a oportunidade de voar. Nós sabíamos que o Paulinho, então no começo ele, Forças Armadas, intercâmbio, né? Muitas oportunidades, meu Deus. E falei, filho, você tá aí, você tá formado, eu nunca tive problema com o Demais. Paulinho, sempre estudou bastante, sempre, nunca precisei ir ou acordar para ir para a escola, sempre foi disciplinado, passou numa boa escola, isso aí Que mesmo. legal. Agora nem tanto, com a faculdade é o contrário, vimos no carro falando sobre isso. A faculdade estraga o que a escola fez. Fica só lá no... Mas no contrário de tudo que nós falamos, chegou o momento que o Paulinho, filho, o pai não tem muita coisa, mas escolha qual país você quer fazer intercâmbio, para onde você quer ir, o que você quer fazer, os seus sonhos, e toca, né? Falava para ele, o comércio é ingrato, hoje é, amanhã pode não ser, né? E você tá preparado. Então, e grande foi nossa alegria quando ele falou, não, pai, eu vou ficar aqui, eu vou te suceder. Olha só. Foi, opa, peraí, cara, não vai nessa que... E ele já falou diferente, ele não falou eu vou ser o herdeiro, não, eu vou te suceder. Que tem Falei, diferença. Paulo, tem entre as duas coisas. diferença. Até porque eu não tinha muita coisa a herdar. Lá na frente a gente vai contar essa história. Mas bem na contramão, porque o Paulinho tinha essas oportunidades, a diversidade de oportunidades que na minha época não tinha. E ele optou pelo mais complicado, né? E o que te fez tomar essa decisão? Porque olha só, seu pai com 10 anos estava na cozinha, mas você, diante desse contexto, desde os 0 anos, já estava lá. Eu não tinha opção. Eu tinha que fazer isso. Eu já tinha. Eu sei que eu tinha que ser um cara meio kamikaze. Poucos períodos de férias, poucos períodos de folgas, quase nada de viagem, mas tá lá. Minha esposa e meus filhos estão tendo o mínimo que a gente pode oferecer, né? Nunca imaginei que eu ia ser dono de um nada, nunca me imaginei, nunca deslumbrei, né? E Deus o preparou. Agora o Paulinho não. O Paulinho podia ter escolhido. Conta aí como é que foi. Bom, na minha parte, eu sempre estudei assim, quis me esforçar, né, para querer alguma coisa, né, da sucessão à família, né? Porque eu sempre falei assim, meu Deus, meus pais trabalharam, ralaram minha vida inteira escutando essa história linda, mas e a minha? Como que vai ser? Depois, diante de tudo isso, dessa construção, né, veio
uma grande vitória, né? Mas para esse momento chegar foi vários obstáculos, prova, muitas coisas que, Ainda por hoje mais, passamos, né? sim, com certeza. Por mais que fosse pequeno, eu não era tão, né? Eu entendia, eu falava assim, Senhor, tem misericórdia. Eu falava assim, Senhor, eu uso oração pro Senhor, né? Falei assim, Senhor, meus pais se esforçaram tanto nessa parte, né? O Senhor, mais do que tudo, abençoando, ajudando. Mas tu conhece o nosso coração. E, Senhor, eu tenho várias oportunidades. Eu posso ir para esse país, eu posso ficar aqui e fazer isso, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. Mas, Senhor, se eu for para qualquer lugar e sem o Senhor, de nada vai adiantar. Posso ser a pessoa mais rica do mundo, mas se me não tiver alegria no que eu tô fazendo, não adianta nada. Aí eu olhava pro restaurante e ia lá toda vez. Aí eu falava assim, Senhor, o que que eu posso fazer de ajudar aqui, pai? Eu tô tentando aprender também. E aí foi quando eu fui buscar a palavra, eu senti o Senhor falando assim, o teu lugar é aqui. Você não vai pra direita nem pra esquerda. Aí como a gente é um pouco teimoso, às vezes a gente fala assim, não, vou tentar fazer isso aqui. Só pra ver o que acontece, né? Aí dava tudo errado. Falei, não, Senhor, meu lugar é aqui mesmo. Aí chegou na parte da faculdade. Tava muito indeciso se eu queria exército, se eu queria ir pra sei lá qual país, se queria fazer intercâmbio, se queria, sei lá, inúmeras possibilidades. Aí eu cheguei e falei assim pro meu pai. Falei, pai, Deus colocou no meu coração o sentimento. E eu vou fazer com a ajuda de Deus. Falei assim, ó, tem uma faculdade de administração, tal, tal, tal. É muito difícil, mas eu vou estudar, pai. E é depois da pandemia, né? Depois da pandemia, meu Deus, morreu tudo, até o cérebro. E aí, depois disso, eu falei assim, pai, não vamos fazer assim, assim, assado. Aí ele, tá bom, filho. Mas eu acho que ele olhou pra minha cara com quem diz, coitado, né? Uma faculdade tão difícil dessa vai conseguir. Aí fomos lá, fizemos lá, foram, Deus falou assim, senhor, não temos condição de nada. Mas se for a tua vontade, vai na nossa frente. Resumindo, eu não vou, eu acho que era 60 ou era 70 a nota máxima da redação. E mais uma, como é que chama? Uma entrevista com o próprio coordenador, né? Aí fazendo a prova, o resultado de tudo, de 70, Deus permitiu de tirar 68, ou foi 60. Aí na hora, no dia seguinte, eu já mandei a mensagem, "E como foi minha nota?" Aí lá, foi 68, eu falei, puxa vida, não consegui. Vou falar pro meu pai, eu não consegui nada. Aí eu falei, mas até quanto, né? Vai que, né? Ela falou, não, a nota é 70 a máxima. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, parabéns, você conseguiu uma bela bolsa, pode entrar. Aí Então, foi quer dizer, não quando era 100, era 70 máximo. era 70. Eu tinha tirado 68, Nossa. 60, pouca diferença, assim. Aí que dali me encheu de alegria. Eu falei, não, é isso mesmo, meu lugar, senhor. Eu vou ficar aqui, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Porque eu vejo assim, é como um prédio. Você constrói um prédio mó grandão, mó lindo. Aí chega na metade do caminho ele fica abandonado. Ou seja, todo aquele trabalho, esforço, investimento. Fora que meus pais sempre investiram em minha educação, essas partes, né? Eu falei, mas senhor, sabe, investi e cadê o retorno? Né? Pelo amor de Deus, eu sempre ficava Trajetória tão linda até pra aqui. eu simplesmente virar as costas, basicamente em português, cara, comendo o prato que comeu, e Cuspir no prato é comendo. isso mesmo, cuspir no prato que comeu. E aí você literalmente virar as costas. Eu falei, ah, não, senhor, não acho isso certo, não. E aí foi quando tudo Mas até começou. chegar aí foram Foi trampo. muitas águas, Mas né? é muito bonito isso, porque na agência acabo lidando com diferentes empresas Sim. de diferentes portes e algumas delas familiares. Sim. E então eu vejo cenas diferentes. E assim, nós não estamos na condição de julgar o que é certo e errado, Sim, cada com um certeza. sabe, cada um nasceu por uma coisa. Mas me deparo, em algumas situações, com empresas extremamente bem-sucedidas, que foram fundadas pelo pai ou pela mãe. E aí o jovem tá lá, mas não quer tá. Ou tá lá já com a cabeça fora, e de novo, cada um tem a sua trajetória, tudo Pois é. bem. Não Só ajuda que assim, ninguém, né? ela não tem, ela e ele não tem noção da história para chegar até lá, o que foi construído e da oportunidade que está na frente dela. Pessoas pagariam muito ou Com fariam certeza. um esforço enorme para ter aquela oportunidade que está diante deles ou delas.
e simplesmente não querem seguir outro rumo. E, de novo, tá tudo bem, só que Sim. é muito bonito, num caso como esse, quando você olha e fala assim, não, é isso, eu vou continuar. E a diferença de herdar e suceder é muito Opa, grande, a enorme. estatística mostra isso. Quantas Herdar é que você empresas tem que alguma coisa, né? Agora, herdam suceder, e os herdeiros acabam não conseguindo Não tá construir, junto, né? né? Acha que do dia pra noite, eu tive pronto. um exemplo na minha infância que, assim, meus pais também. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era do lar, né? Naquela época não tinha esse frango resfriado ou congelado que você tem hoje. Então eu lembro quando criança, meu pai era caminhoneiro e puxava caminhão de galinha e de frango. E aí ele enxergou uma oportunidade e montou uma avícola, uma pequena avícola na cidade de Cubatão Escuta chamada só. Vila Parise. Aqui na E região. na região, eu morava em São Vicente, morava no nosso lar, minha família era de São Vicente. E eu lembro desse cenário. E Deus abençoou muito meu pai e minha mãe. Nós não conhecemos na graça, mas Deus abençoou o trabalho deles. Eles na simplicidade, sem uma formação, sem nada. Mas eles eram muito prósperos na questão financeira. Que Que legal. dali, meu pai já sabia onde comprar o frango, né? Os amigos do meu pai nessa época, todos estouraram e são muito bem de vida, né? No caso da minha família não deu muito certo. Mas o que que me trouxe de lição? Eles estouraram financeiramente, faltou uma coisa para sustentar esse sucesso de empreendedorismo deles. E eles quebraram de vir de favor, de ter que depender da ajuda de familiares para comer. Então isso marcou a nossa mente. Então eu sempre falei para minha família que as oportunidades elas chegam, aparecem, e nós temos que aproveitar e fazer com alegria e com prazer. Apesar de eu enxergar que o restaurante não era uma coisa com uma vida social interessante, a partir do momento que eu me deparei que essa é a minha oportunidade, eu vou dar o meu melhor por esse momento, né? Então, eu falei para meus filhos que a gente tem que se dedicar, fazer com zelo, com carinho, com responsabilidade, e que as oportunidades viriam. E se nós não gostamos do que estamos fazendo, é melhor que procure algo que goste, né? Não adianta estar por estar, fazer por fazer, porque chega uma hora. E aí, nesse período que eu trabalhei como gerente lá com os irmãos lá, fiquei 18 anos, eles meio que blindaram os filhos deles. Também foi outra oportunidade de aprendizado que eu tive. Blindaram porque eles tinham oportunidade, tinham condição, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E quando veio a enfermidade, cadê o sucessor? Eles não estavam preparados, porque estavam numa bolha. Nossa, Tinha é de um medo tudo. terrível, né? Fala sério. Tinha de tudo. Tinha escola, tinha comida, tinha via, tinha tudo. Mas não tinha A vivência, a né? vivência do dia a dia. E é diferente, viu? Então isso faltou. Tanto é que 2 anos depois que nós saímos de lá, fechou as portas. Por faltar essa parte. Então tudo isso a gente passou. Então, assim, se for algo muito grande, uma operação muito sustentável, né, que nem existem, tudo bem, o herdeiro ele vai fazer uma gestão e vai ter a maneira de gerir dele, que ele entender, que ele aprender, que ele conseguir. Mas é importante que você vivencie, ainda mais no caso de uma operação médio porte, que é o caso do restaurante. Então, Total. é, Pra quando chegar a hora certa. E assim, Parado, dá né? você falou da continuidade. pandemia, é relativamente recente, então, né? Tem uns 4 anos e você vem cada vez mais assumindo responsabilidades no restaurante. Sim. É. Porque meu pai, eu sempre identificava alguns problemas, que é normal. E eu escutava meu pai falando, aí eu começava a ficar pensando, né? Falei, Senhor, como que a gente pode ajudar com isso, né? E quando você até falou, alguns não gostam de ficar com os pais trabalhando e tal, eu falava, aí eu pensava assim, eu duvido que na empresa não tenha uma coisa que eles consigam fazer, que gostem, que falam assim, nossa, eu tô muito feliz, sabe? Vai estar junto com seu pai aprendendo. E eu acho isso aí muito importante, sabe? E tem muitos problemas que identificamos lá. E aos pouquinhos nós fomos resolvendo, assim. Não nós, porque não somos nada, né? Mas nós vimos o senhor trabalhando. E hoje, se a gente for parar em consideração a pandemia, várias coisas mudaram. Por exemplo, a sustentabilidade Tem lá, muita coisa. Tem muita coisa. embalagem. Pra você ver a mão de Deus, o pai foi fazer uma viagem. Anteriormente, até tinha contado já. E antes da viagem, logo em seguida teve a pandemia um pouquinho. Ou seja, já tinham pratos na mente para colocar. Porque ou você tá no rio, você se afoga, você faz um barco, um remo e continua a remar e já é isso. E é importante que todos remarem pro mesmo lado, né?
que nem tem, eu não lembro o nome, as pessoas ficam na canoa e elas têm que remar junto pra ir forte, mas se Eu cada fiz uma um... época canoa mas- havaiana, É, tem que ser Mas para sincronizado. chegar nesse momento que vocês estão aí, vocês não tem um início, né? exato. Como É começou isso, o Paulo dos isso. Jogo Restaurantes? duro, e o povo Isso. pensa que é assim, ó, É. haja luz. Quando Vamos começou o perguntas. Paulo dos Restaurantes, eu fui lá conversar com o seu Luiz. O seu Luiz é o proprietário do imóvel. Ele é aposentado de uma rede de bancos, ele era advogado desse banco. Então lá ele montou como um hobby, ele abria a noite de quinta a domingo para receber os amigos, bem boêmio, beber a caipirinha Cuba que ele gostava e cantar. Era isso que ele tinha um cara lá que fazia pizza, então ele não precisava daquilo como renda. Então ele não tinha aquilo com a visão de uma empresa. Mas ele fez estruturado, né? Era um hobby. Então ele fez lá, na verdade ele alugou e alguém não pagou aluguel, ele tirou e se deparou com um forno, um salão, um galpãozão, e aí pegou os amigos e começou a fazer essa bamia. Então, até o momento que a esposa ficou enferma, Dona Silvia, problema cardíaco, e ele logo em seguida com problema de câncer no fígado. Os filhos também, os 4 filhos, né, que até hoje a gente se relaciona com eles, que eles são os donos da propriedade. Todos muito bem sucedidos, um médico bem sucedido, advogados são 2 todos muito bem encaminhados, e aquilo não era para eles. Então eles falaram, pai, nós vamos encerrar por aqui, se eu preciso tratar, mas precisa tratar. E foi onde entrou o vendedor, meu amigo, que me apresentou. Falou, olha, o seu Luiz é um homem que eu atendo lá em alguma coisa, eu vou lá tomar uma cerveja com ele, e ele tá numa situação precisando de uma pessoa que nem você. As oportunidades, né? Você não quer ir lá? Eu falei assim, poxa, eu vou lá, né? Vou lá. A gente tinha, assim, uma base do que era um empreendimento, mas não um conhecimento de gestão, estratégias contábeis, não tínhamos. Mas fomos lá. Olhamos tudo lá, vimos ali uma grande oportunidade, mas também um grande desafio e com imensa necessidade de investimento. Então, conversei com o seu Luiz, né? Ouvi tudo que ele tinha para falar. Meu pai foi comigo nessa época. E viemos embora. Uns 3 dias depois, o seu Luiz me ligou, perguntando se eu não havia gostado. Não, a oportunidade é boa, mas demanda projeto, estudo, algumas coisas têm que ser feitas, precisa de dinheiro, não é? E eu não estou preparado no momento para isso. Não tenho condições, né? Ele falou assim, não, você não está entendendo. Volta aqui para a gente conversar. Eu, nesse intervalo, busquei a palavra. O senhor falou grande parte nessa situação. E lá, para resumir, o que o senhor Luiz fez? Eu vou te dar 6 meses sem você me pagar nada. Eu vou te dar o meu cartão CNPJ com a minha conta no banco. A gente vai lá agora, zero, tira o extrato, vejo tudo que eu tenho. Você trabalha com a minha contabilidade, trabalha com o nome da minha empresa por 3 meses, né? E depois você precisa mudar, porque é uma família italiana, né? Tem um nome, e aí tem que mudar. E é isso. Eu falei assim, não. E aí, quando eu fui ver, eu estava lá dentro, né? Trabalhando, com muita dificuldade, muita coisa. O que eu imaginei? Eu vou continuar onde eu estou. Minha esposa vai tocando aqui, se der, deu, se não der, tudo bem. O que eu ganho ali, eu vou arrumando aqui, vai chegar uma hora que a coisa vai acontecer, né? Quanto que o senhor tinha pedido pro senhor lá? De vir ao restaurante. Quando eu passava muita perseguição lá no emprego, eu olhava para o meu entendimento, a minha condição, tanto de intelecto quanto de financeiro, o que eu podia fazer para poder manter o estudo dos meus filhos e viver um pouco melhor. E eu pela minha visão do que eu podia ter, talvez naquela época era muito carrinho de lanche, né? Então o que eu buscava era isso, um carrinho de pastel, um carrinho de lanche, inclusive lá na esquina do Guarujá. Adicional ao Eu saí do emprego que eu tinha saiu. e ficar no carrinho. O meu dinheiro, minha separou. condição era isso. E era o que eu falava com a esposa, o dinheiro que nós temos dá pra gente montar um carrinho. Porque o carrinho de conflito pastel. com a nova geração que tava no restaurante Tava difícil. num nível tão grande que você tava Isso. assim, só quero um preciso carrinho, sair. quero só Qualquer coisa que eu consiga bancar o estudo dos meus filhos, tá ótimo. E aí Deus veio com essa surpresa, deu aquele gigante daquele monstro pra nós. A palavra confirmou. Quem ainda não conhece o restaurante Paulos do Guarujá, É um monstro. normalmente a gente fala, um Franquia restaurante, Style. você imagina um espaço assim, é um espaço monstro. muito amplo, tem de tudo lá, mas enfim, vamos... E aí nós nos deparamos com a oportunidade, e assim, eu fiquei amedrontado, né, do que eu tinha assumido de compromisso. E falei para os meus patrões, então, né, a viúva, né,
viúva, e os sócios, os 2 filhos ali, e falei, olha, estou com uma oportunidade assim, 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 eu queria convidá-los, a gente tinha um relacionamento muito bom, convidá-los para serem sócios. A operação é essa, as condições são essas, ele deu essa regalia, deu essa isenção de pagamento. Então a gente começa a trabalhar lá, a gente já está aqui 18 anos juntos, né? Eles tinham uma fala que um dia nos queriam lá como uma participação com sócio, e foi isso que eu falei para eles. E aí, na análise deles, aquilo não daria certo. E ela ainda falava, olha, segundo até uma cliente nos falou, você tá dando um tiro no pé, você vai trocar o certo pelo duvidoso, ali nunca nada deu certo, e não é interessante para nós, eu acho que é melhor você ficar por aqui. E eu concordei em continuar lá, mas eu já tinha assumido um compromisso com o seu Luiz, e minha palavra não volta atrás. E eu falei, tudo bem, mas eu vou tentar, E aí, houve algumas mudanças de pensamento em relação a se eu vou tentar, né? Começaram a impor algumas dificuldades, eu tive que sair de lá. Tive que sair de lá da maneira, não do jeito que eu gostaria, mas sair de lá. E eu me deparei num lugar onde o que eu tinha de investir, eu já tinha investido e não tinha surtido efeito nenhum, né? Precisava de muito mais investimento. E ninguém me conhecia, tinha concorrentes fortíssimos. E eu falei, senhor, e agora, né? No começo era um cardápio, por exemplo. Quais eram os produtos? No começo a gente começou no dia 1º de janeiro de 2009. Só à noite com a pizza. Só à noite com pizza. Não tinha como colocar para mover outras coisas, né? Então nós tínhamos ali 2 funcionários, 3 funcionários, eu e minha esposa. Minha esposa, muito acanhada, ficava na cozinha, tocava a cozinha, aquela cozinha muito bem. Eu tocava o caixa, o salão, as compras, né? E nós fomos levando. Passou o carnaval, muitos problemas, muita dificuldade. Nossa, foi assim. Eu saí de um grande restaurante, que eu estava 18 anos, como gerente, vim para uma demanda pequena, sem recursos, Então foi muito complicado. E aí nos deparamos com a necessidade de abrir um almoço, também sem recurso financeiro, e fomos fizemos panfletagem, e fomos trabalhando, e muita dificuldade. O primeiro ano foi muito ruim, né? Os contatos que eu tinha, naquela época, distribuidores de bebida investiam no comércio, davam um capital, né, davam em mercadoria. Nenhum dos que eu já conhecia, eles acreditaram para fazer. Que eles viam o que estava lá. E o que todos viam, eu também enxergava, mas só que por trás, pela minha frente, tinha a palavra que era contrária a tudo que tecnicamente se olhava, né? Tecnicamente era impossível, mas a palavra falou que ia acontecer. E nos ajudou e aconteceu, né? E aí nós demos seguimento, o almoço, nosso primeiro dia de almoço, vendemos acho que 13 quilos de comida. Tem até um cadernozinho que ele fazia anotação e, ó, filho, aqui, ó. Eu tenho mesmo. Tem até meu sistema de... Aí eu peguei assim no dia de hoje, de inteligência artificial. Era bem artificial mesmo. Eu tenho guardado até hoje uma agendinha do Itaú, onde eu tinha... no banco, era mesmo. Então, assim, nós ficamos ali... Fazer um paralelo, né? Primeiro dia 13 quilos, hoje tá a faixa de... Hoje são outros números, né? Eu ia no mercado, pra você entender. Aqueles amigos que eu falei um pouco tempo atrás, eles começaram a aparecer, o senhor começou a trazer de volta, né? Eu tinha um vendedor que eu atendia quando era funcionário, e ele falou assim, o produto dele hoje é Itaipava, né? Mas na época era Cristal, é uma marca muito acanhada e com a rejeição muito grande na época. E ele falou, olha, os diretores da matriz está vindo e eu preciso, eles vêm almoçar aqui, eu não tenho um produto aqui. Você não consegue me ajudar? Eu falei, cara, eu não vendo o seu produto. Não, eu vou te dar. Você compra uma, eu te dou uma. Vai ficar 0-0. Mas só para os diretores, eles gostaram de almoçar aqui e eu tô meio que... Eu conversei com o proprietário, nosso irmão, e eu ajudei esse rapaz. Passou todo esse tempo, a empresa chegou no bom nível, né, que é o que nós conhecemos hoje, e aquele vendedor, eu já não lembrava mais disso, ele era o diretor no momento e me ajudou muito lá no início do Paulus. E teve vários outros. E aí eles começaram a aparecer. Então, um foi esse diretor que me ajudou, né? Ele me deu um valor em mercadoria bonificada para me ajudar e me contou dessa história que eu já não lembrava mais. Outro que a gente tratava também fazer manutenção, me ajudou com máquina de gelo. Outro me deu uma fritadeira. As pessoas, porque a gente fazia com muito prazer o que a gente fazia lá, né? E veio tudo retornando, né? Teve um que eu tive que vender meu carro para poder injetar na empresa.
E teve um que veio e me deixou o carro para eu trabalhar na Nossa. porta. Mora lá em Olha Carapicuíba, só. um grande amigo, né? Nós fizemos muitos trabalhos juntos. Ele tá aqui, o carro para você trabalhar. Outro me deu a chave de depósito, pode ir lá, pega o que você precisar. Que é um outro amigo que o senhor já recolheu também. E assim começou, tudo muito amador, muito improvisado. Né? Hoje a gente está buscando a reformulação de tudo isso que se iniciou, estamos reformulando, trocando equipamentos melhores, pisos melhores, investindo em tecnologia para dar mais possibilidade para os profissionais. Mas o começo foi bem assim, bem na raça. E esse primeiro ano, o ano e meio, foi muito difícil e tinha tudo para dar errado. Teve uma noite, eu não esqueço isso, a noite inteira nós vendemos uma pizza brotinho fiado para recepcionista do hotel na frente. Aquela noite para mim foi marcante, desestimulante, né? E onde eu trabalhava, sentia falta, não pela minha pessoa, mas por qualquer um que está 18 anos lidando com os clientes, com toda a rotina, sair de uma hora para outra sem criar, desenvolver um sucessor, vai sentir o impacto. Não é porque eu, não é porque eu, Sim. qualquer um. E eles estavam sentindo falta, e eu falei para a esposa, eu vou voltar para lá, eu vou deixar você aqui, eu vou voltar para lá. Um ano depois. mais Um ou ano e menos. meio, mais ou menos. Lá continuou tocando, ainda com alguns problemas, e aqui onde eu estava muito ruim. E aí, umas 11h30 da noite, eu já tinha me recolhido. Nesse momento, a casa também já tinha largado da minha casa. Eu morei 3 anos lá nos fundos do restaurante. Olha só. Eu e minha família moramos 3 anos e meio lá, né? Para poder otimizar todas as coisas. Tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha uns 6, né? Não tinha isso, não. Não? Devia ter por aí, uns 6 anos. E aí a minha esposa ficou para fechar, tinha muito o que fazer lá e chegou alguém com violão falando que queria me visitar e eu falei, Olha, não bastava olha só. mais essa. Não sei quem é, eu sei que essa pessoa entrou, era irmão nosso de Mogi, eu nunca mais ouvi. E o que eu tinha orado naquela noite a Deus e chorado nos pés do Senhor, através de um dedilhar de violão, ele foi falando o que eu tinha pensado e orado para o Senhor, e ele começou a falar. Isso foi o que você passou hoje, agora eu vou te contar o que o Senhor vai preparar contigo daqui para frente. E fomos até as 3 da manhã, aquilo me deu um ânimo, uma força, e vem se cumprindo muito daquilo que se foi pregado naquela oração. O restaurante foi crescendo, né? As coisas foram indo. Eu tinha muitos clientes em Vicente Carvalho, alguns ficaram sabendo. Tinha um fórum da vara da família, que era em Vicente Carvalho, que ele mudou-se para o centro do Guarujá. Então, muitos ali eram meus clientes, aí começou a vir. Na época o restaurante era em Vicente Carvalho. Não, no Guarujá. Sempre foi no centro do Guarujá. Centro Os clientes de Vicente Sempre foi lá. Carvalho. Ah, tá. E com a mudança do fórum, a gente captou bastante clientes do fórum Então e já a gente era onde começou a é hoje. trabalhar. Isso, sempre foi ali. Não, é importante mencionar porque Paulo só tem um, né, Só gente? tem um. Exato. Só tem um, Paulo só tem um. Fica, inclusive, qual é o endereço? O Washington Washington. 627. 627. Na Vila Maia, no centro do Vila Maia, Guarujá. centro do Guarujá, né? Tem que mencionar. Então, aí as coisas foram mudando. Bastante dificuldades. Tem muita obra, tem muita história. História da pandemia. Agora sim a gente volta na História pandemia, da- que o Paulinho ia contar na Nossa, pandemia, pandemia. né? Dada essa introdução. A pandemia foi Que difícil, incrível. hein? Chegou um momento assim, que eu me deparei com um cenário. As coisas começaram a acontecer pelo operacional, que eu sabia fazer, eu lidar com os funcionários, né? Pra você ter ideia, hoje o Paulo tem 15 anos e meio, né? Vai fazer 16 anos. E eu tenho um grande orgulho e alegria, não por nada, que isso não é mais que a sua obrigação. Mas nós nunca tivemos a reclamação trabalhista. Olha só, É Deus. onde que você vê isso? É porque nós fomos do outro lado, entendemos isso e lidamos com a situação. Diferença, né? Às vezes pode parecer que a gente é meio bobinho, mas não é. A gente sabe o valor que é um colaborador bem reconhecido, né? Até me perdi do que eu ia falar. A pandemia. Né? Não, Não, O antes Paulinho um pouco da falava- pandemia. Sim, quando as coisas começaram a acontecer, eu senti falta do quê? Do que eu não tinha, que era conhecimento de gestão, contabilidade, Ah, estratégias. E eu fiquei louco, fiquei morrendo de medo do que ia acontecer com o empreendimento. Quer dizer, já estava dando certo. Operacionalmente, do que eu sabia já estava acontecendo, né? Já estava começando as coisas a andar. E aí eu fui buscar conhecimento. Então, Sebrae, Senac, fiz muita coisa lá. Até chegou o tempo que eu fui faculdade. Me formei em gastronomia. Olha só. Minha filha foi fazendo administração e nós íamos junto para a faculdade. Eu fazia gastronomia. Que Me legal. formei na gastronomia e deu uma melhorada em algumas coisas. A gente buscou algumas coisas dentro do que a gente aprendeu na matéria lá na faculdade.
E aí, nesse momento, apareceu uma oportunidade, um daqueles amigos nos indicaram também. A gente fez um catering para Netflix, aquela gravação do filme dos 3%. Uhum. A alimentação dele foi nós quem o fez. Uau. É. Foi aqui no Misericórdia Guarujá? de Deus. Foi no Guarujá. Foi. Foi no Guarujá. Nossa, Um amigo que indicou legal. e nós aprendemos bastante. Foi muito legal, desafiador. Conta um pouquinho mais de detalhes. Antes até de você contar, eu quero ressaltar aqui, né? Como é interessante ver e importante. Havia uma visão, inclusive inspirada por Deus, Sim. manifesta de diversas formas, através de uma oração, Sim. através também do... Tem horas que Deus mostra a situação pra gente, não precisa nem ser profeta pra ver, né? O caminho é esse, ok. Bem nítido. Só que também teve todo um lado que a gente vê o esforço, né? Opa, Ou muito- seja, Muita transpiração. preciso entender essas métricas, preciso saber como lidar, como Esforça-te, gerenciar, ter vou bom ânimo, buscar. Esforça-te. Então, Muito, é o lado muito do... desafiador. bom Imagina ânimo, né? eu fiz faculdade em 2018, eu acho, 18. Foi por aí. Você voltar a uma sala de aula depois de tanta idade, com a operação rodando e você dentro do operacional. Fazer né? estágio, você seria Fazer fazer estágio. também. Eu fiz 100 horas de estágio. É, Eu fiz 100 horas de estágio no restaurante É mesmo? escola, Olha lá em só. Santos. Né? Então foi Fala pra desafiador. O estagiário vai ensinar a gente aqui. Não é nem isso. Não, mas é assim. Mas aí Aí o caso apareceu do Netflix, conta aí, que isso né? é legal. Fez lá, fizemos o catering deles. Né? O que é catering? O Dando pra mim, serviço de como alimentação. O serviço de alimentação em loco lá onde eles estavam hospedados, né? Certo. Então, o dono do hotel, a gente adquiriu uma amizade com ele por ele frequentar o restaurante. Ele falou: olha, eu não tenho uma cozinha tão boa e existem aí uns atores que são vegetarianos, veganos, você consegue fazer um cardápio? E aí nós atendemos aquele serviço, aprendemos bastante com isso, né? Que legal. Foi desafiador, a demanda era grande, eu era o cara da cozinha, né? E a equipe atendeu, montamos lá, foi um negócio bacana, gostaram bastante. E eu tava cursando a faculdade. Precisamos E gravar passou- conteúdo depois sobre isso. Ah, né? tem umas fotos legais, tem Netflix, uma... tudo... Não, aí tem outra. também. Não, aí tem outra. outra? Nesse mesmo período, aí eu tava numa dificuldade financeira. Falei, caramba, orando a Deus pra ver o caminho que Deus tomar. Bateu na minha porta lá um tal de Marcos Jaime Marcos, e algumas perguntas, etc. Comeu, gostou. Você tem condições de fazer, receber 80 pessoas aqui? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. Então tá bom, então. Me deu o contato, o cartão dele. Ele, cara, era produtor da Rede Globo Televisão. Nossa, Todos legal. os caminhos, né? E em 2018 a gente fez também o serviço de alimentação da gravação da novela que teve lá no Guarujá. Mas não faz Nossa, perder Eu o precisava do dinheiro, Deus me preparou. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí aqueles amigos, ó, o dinheiro é importante. Em tudo ele é importante. Mas não é o mais importante. Não mesmo. A importância e a relevância do dinheiro, ela não pode ser prioritária. Porque às vezes você tem dinheiro, você não tem como executar ou fazer o que é necessário. Fica perdido. Eu precisava de algumas coisas para dar andamento nesse serviço de catering da Rede Globo. Se eu tivesse que comprar com dinheiro na mão, eu não ia ter a resposta no tempo que eu fui. Claro, tudo é Deus. Eu fui no outro amigo meu que tem uma loja lá no Mar de Barros, ele vende coisas usadas, e lá eu tinha tudo o que eu precisava. E eu falei, amigo, só que hoje eu não posso comprar. Eu preciso que você me alugue, porque eu vou fazer isso por tantos tempo, e eu preciso disso. Ele falou assim, Ele é muito gente boa. ele falou assim, Paulo, eu vou fazer um negócio com você. Me dá o endereço, você não vai. Eu não vou te alugar, eu vou te emprestar. Eu falei, você tá brincando comigo? Não, eu vou te emprestar. E o que ele tinha lá era uma achada. Ele tinha. Eram 3 frentes de cocção que eu tinha que montar. Um para os atores principais, um para os figurinos, 2 para os figurinos. Eram duas casas grandes, muita alimentação, muito dinâmico. E então eu tinha lá um charbroil para uma casa, Teve um que levar buffet. buffet pra lá. E assim, Olha só. impressionante o poder de Deus. Uma van, o outro amigo tinha uma van para vender, falou, eu não posso comprar, mas eu preciso de um, você não quer me alugar? Eu falei, pode usar, fica a usar. Uma van, usei. Então Deus tomou todos os caminhos, nós fizemos atendimento. Geladeira com gelo. Sim, precisava de gelo. Nossa. Não, são muitos sinais. Não, se a gente vai ficar o dia inteiro aqui, você vai ver, vai amanhecer, não vamos acabar. Hoje em dia fala-se muito, como você tá falando de amigos, fala-se muito em networking, né? Então, tá aí um exemplo nítido, raiz da pura aplicação. Quer dizer, Exatamente. o dinheiro, uma ferramenta super importante,
Mas, dependendo da situação, às vezes o networking vale mais do Muito- que o próprio capital em Muito si. mais. Com certeza. Muito mais. Muito mais. E assim, network bem trabalhado, sincero. Sim, não é aquela coisa E superficial, outra, aquela coisa. Parceria, sim. Ser meu parceiro você não pode querer ganhar todas. E o mundo de hoje, eu tenho que ganhar sempre. É. E não é isso. Tem Eu que preciso ceder. ceder. Às vezes o vendedor precisa bater a meta do cara. Às vezes até briga comigo. Por causa, se eu não comprar a cerveja desse cara, ele não vai ganhar 100, 200 reais no salário dele. Eu falei, me manda essa cerveja. E tá lá. O que eu faço? Eu invento um prato, faz um camarão com a cerveja. Mas eu acho que, assim, é meio contrário a que tudo se enxerga. Mas se alguém tiver que perder, que perca eu. Eu perco diante de você, mas diante de Deus eu tô ganhando. E eu sempre fui assim e sempre tô ganhando. Quem sou eu? Que condições eu tinha pra atender a Rede Globo? Nenhuma. Entendi. Os caras estão lá. Eu fiz lá um E gostar. pão integral com queijo branco pra aquela moça lá, como é o nome? Filha do Fábio Júnior, né? Ah, eu esqueci, Esse nome mas tinha dela. muita gente lá. Então, eu tava lá, cara. Deus me abençoou, eu tava lá. Mas aí vem o ensinamento. O melhor de tudo não é a Netflix, nem a Globo. Teve outras também que a gente fez ali no Iporanga, algumas agências, começou a aparecer. Né? A gente ia bater fotos, revistas, algumas coisas, a gente fez algumas coisas. Então eu tava lá fazendo gastronomia, acabei de atender Netflix, atendendo no Rede Globo televisão. Eu sou o cara, certo? Errado. Bateu na minha porta um cliente com sotaque caipira. Tava almoçando ele e a esposa dele no restaurante e falou assim: São Paulo, prazer, eu sou o seu João Godoy. Eu estou vindo de tal lugar e eu estou com uma operação que vai nascer aqui no Guarujá. Estou à frente dessa operação. Eu e minha esposa e meu filho já comemos da sua comida, achamos muito boa. Eu gostaria de levar a sua comida para os meus funcionários. Ô, seu João, que maravilha. Me conta um pouco, como que é? Olha, são aproximadamente 30, 40 funcionários. Nós estamos com 2 frentes de obra de construção civil. O senhor precisa levar o café da manhã tá hora, precisa levar o almoço tá hora. Só que o ticket médio é mais ou menos isso aqui. Ô, seu João, muito obrigado. E meu coração respondeu: eu não vou fazer isso. O restaurante tá bombando. Sabe? As coisas estão indo super bem. Eu acabei de fazer Netflix, Rede Globo. Eu tô na faculdade, eu vou estourar. Eu tinha feito visita técnica no Mocotó. Tirado foto com o Rodrigo. Olha a misericórdia de Deus, né? Passou uns tempos, eu fui congregar, o senhor mandou a palavra e falou bem assim: não rejeites a benção que eu mando da tua parte. Mas, claro, E o seu João? impossível, né? E agora? Cadê o seu João? Sumiu o seu João. Não. E eu comecei a pedir um pouco do sono, vou confessar pra você. Não importa, quem me deu foi Deus, quem me sustenta até hoje é Deus. Não importa se essa operação vai dar prejuízo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Me perdoa, e comecei a orar, pedir perdão pra Deus. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele apareceu na minha vida e me ajudou. O seu João apareceu. O seu João é gente fina. Seu também. João, Nossa. tudo bem? Eu não mandei o orçamento pro senhor. Você já fechou com alguém? Não, Paulo, tô esperando você. Graças a Deus, a misericórdia de Deus chegou. E nós começamos a fazer. Tive que arrumar alguém, né? Eu já tinha comprado um carro nessa época, né? Pelo BNDES. Me ajudou, comprei um carro, já tinha um carro. Coloquei meu cunhado, a gente fazia lá as 40 marmitinhas, meu cunhado ia levar. Eu ficava bravo porque o carro era novo e voltava cheio de lama, construção civil. Eu fui Eu falei, entregar uma Senhor. uma vez com o Lucas. Verdade. Não sei se não foi no mesmo lugar, É. mas sei que tem um pedaço. E o que aconteceu? Ficava bravo, mas aconteceu, né? Tive que aprender muitas coisas. Nós comprávamos um pão, hoje a gente já tem uma panificação, né? Uma pequena, mas já tem lá. Então, nos ajudou a desenvolver. Isso foi em 2018. Final de 2018. Já tinha entendido a Globo. Se consolidou essa oportunidade no final de 2018. 2019. Final de 2019. Pandemia, viu falar dessa sabe? Quando chegou em fevereiro, lockdown. E o que trabalhava? Virou trabalho prioridade. Construção civil. Marmitas, olha As só. 40 marmitas, calma aí, guarda aí. As 40 pulou para 400. 10 vezes mais. Não O precisamos... restaurante fechou, pizza, tudo assim. Não, mas tem outra parte aí. Vou concluir da pandemia para depois voltar nesse cenário. Uhum. As 40 viraram 400. Eu tive que... Eles aumentaram bastante, foram aumentados gradativamente. Isso susteve toda a equipe. Só foi desligado aquela maçãzinha que estava machucada, que ia atrapalhar, aproveitou, pôs a culpa na pandemia e tirou. Não precisamos nem usar do benefício do que a pandemia e o governo ofereceu. Deus abençoou
e para mim é uma grande lição, e para aquele que eu puder falar, não deixar o momento subir a tua cabeça. É, Porque a roda gigante ela sobe, mas ela desce. vem uma rasteira aí. Então, Rede Globo foi embora, tá, eu nunca mais eu vi Rede Globo. Netflix nunca mais apareceu. E as marmitas até hoje estão lá. A gente enxergou uma necessidade, uma porta tão importante no mercado que hoje a gente busca e trabalha para que tenha outras demandas. Que num primeiro momento, então, ela surgiu com Surgiu. margem de lucro negativa, né? Assim, Na ou muito verdade, baixa, era assim, ó. comparando com... É né? que você olha uma oportunidade com a margem muito grande, você despreza a pequena, mas se você vê uma margem com 15, 12%, não é uma margem ruim. É. Então, só que é trabalhosa. É muito mais fácil eu trabalhar menos para ganhar mais. Só que a realidade da pandemia nos ensinou algo diferente. Né? E o mais legal é que eu tive que buscar veículos e ampliar, adesivei uns, e ninguém estava trabalhando. Muitos foram pegos de surpresa. Mas eu fui beneficiado 2 vezes. Primeiro pela palavra e o seu João e o aumento das marmitas. Eu tinha o que fazer, eu precisava pôr para fora, e todo mundo parado, e as construções andando, acontecendo, as obras acontecendo, e as pessoas procurando, e não tinha onde ia. Ia no Paulus. E nós chegamos a ter 5 empresas, e trabalhando a 1000 por hora, e dando glória a Deus. Um outro detalhe, de tudo isso que eu fui buscar conhecimento, Senac, Sebrae, Senai, faculdade, a gente enxergou, dentro do estudo que a gente fez com o Senac, oportunidades para a gente tirar a ociosidade do restaurante. Onde que a gente pode... Isso antes da pandemia. A gente fez um trabalho de projeto de 8 meses com ele, né? E para tirar as inconformidades, colocar conformidades, isso com apoio de nutricionistas, e tinham várias frentes de trabalho, né? E uma das frentes de trabalho é a otimização do horário, né? Que hora você começa a trabalhar? 11 horas da manhã. Tá, seu aluguel começa a que hora? 24 horas. Sim. Então a gente foi encontrando e encaixando nessas oportunidades sem um aumento de demanda de colaboradores, e é o que acontece hoje, é a nossa realidade, né? Embalagens. Sim. Né? A gente já trabalhava naquela época, na faculdade eu já vi isso, sobre o problema que os descartáveis estavam trazendo para o mundo, né? A maneira como o lixo era tratado, como era descartado, como era organizado, como que eram as nossas embalagens, como que eu chego lá no cliente. Então a gente fez um trabalho junto com o Senac, com a supervisão deles, e desenvolvemos, o Paulinho achou uma empresa, desenvolveu papelão biodegradável, saco de papel craft, antes da pandemia. Sim. Quando chegou a pandemia, os nossos já. sacos craft já estavam prontos, a etiqueta de lacre já estava pronta, as embalagens de papel seladas já estavam prontas. Nós já estávamos sem o isopor, já estávamos sem os plásticos. E isso foi um grande diferencial. Já tinha delivery também. Já tinha delivery, já tinha outros processos, já tinha a plataforma que a gente usa, já tinha. Então a gente já vinha numa outra demanda. Então também foi muito importante. A gente mudou, pegou nossos pratos que era la carte, mudou para individual, reduziu o preço, colocou naquela embalagem, foi um boom e estouramos. Nós chegamos a ser iFood. Primeiro mais vendido. Mais né? vendido do Guarujá, alguma coisa top 1. Do iFood? Do iFood. Olha só que incrível. Então. E é interessante que isso antes da pandemia, ou seja, num cenário onde estava tudo dando certo, num cenário onde muitos projetos grandes acontecendo, mas isso não privou vocês de ter um olhar assim, o que dá pra fazer para melhorar, para melhorar. E aí quando chegou o cenário caótico, eles estavam prontos, de certa forma. A gente tava claro, com a lição de com casa muitos feita. Desafios. Não foi fácil para ninguém. Não. Mas já tinham a lição de casa feita, conseguiram encarar de uma outra forma. E como é que foi a tua perspectiva passando por isso? Porque você, pelo que você contou, estava na faculdade, estava naquela espectro de decisão, tinha acabado de tomar decisão. No finalzinho do ensino médio. Isso. Foi difícil. Porque eu falava assim, ou eu estudo, ou ajudo meus pais a trazer comida para casa. Então a gente teve que achar um meio termo e ir pra cima também. Começamos a trabalhar na cozinha, fazer prato, arroz carreteiro. O Oswaldo Aranha lá, que é com o birubiru, com a carne com alho. Então a gente teve que se reinventar. Fomos pra cozinha, todo mundo ajudou. Legal. Porque nesse momento, se a gente não dar as mãos um ao outro... Deu um boom também, né? Deu um boom. Aí veio a preocupação. Porque a gente começou a ver o noticiário que tinha força-tarefa, Guarda Municipal, Polícia Militar, que estava fechando e até prendendo
quem estava fazendo algo fora. E os engenheiros das empresas vinham comer ali. Então a porta meio pau e comia ali. E um dia parou o carro da Força Tarefa na porta do restaurante. Eu falei, agora a gente tem 2 salões, a gente atendia no salão de dentro. Não tinha visibilidade geral, mas tinha um movimento de pessoas. Mantinha distanciamento, mantemos tudo que era necessário. E aí eu falei, agora vai dar ruim. E aí chegou o cara da Força Tarefa, bateu na minha porta. Ele entrou lá, ele viu algumas cabeças comendo lá dentro. Falei, olha, não tem como mentir, eu preciso suster. É a minha operação, apareceu essa oportunidade e eu tô nas suas mãos. Eu falei, não, Paulo, não vim aqui para isso não. Eu falei, não, que bom, graças a Deus. Na verdade, nós somos a escolta do prefeito. E a escolta do prefeito é feita pela Guarda Municipal e nós estamos com muita demanda e não estamos tendo onde comer. Eu vim aqui para ver se você conseguia atender-nos para que nós pudéssemos comer e a prefeitura te pagar. Com certeza. Aí ele falou, mas aproveitando para não chamar muita atenção, não tem como. Aí tem, a gente mantém essa porta fechada, entra por lá e escalhona os horários para não ter muito. E foi muito simples e Deus nos guardou também nessa Tudo parte. certo, os Olha pratos, nossa. Eu fazia questão de pedir toda hora, porque era muito bom. Muito bom Então são mesmo. muitas coisas que nós temos passado. Hoje a gente vem de um cenário. Não é que a gente está acomodado, mas é um cenário mais tranquilo, a gente está mais confiantes, né? E é interessante depois dessa história tão linda, contar onde o Paulo chegou, o que eu ia falar anteriormente. Hoje o Paulo tem pizza, pratos à la carte, cardápio japonês, Nossa. Sim. buffet Vai na hora muito do bem. almoço, à noite esses pratos, sorvetes, fabricação própria. Fabricando sorvete. E agora eu vou assumir a produção. Estou me organizando que eu quero estar à frente, as minhas mãozinhas lá no sorvete. Olha só. Que já é Fabricando bom, sorvete. Imagina que vai ficar melhor, hein? Buscar melhoras. Que legal. Vamos buscar. Time que está ganhando se mexe. É. Vamos ganhar, vamos mexer. Atendimento às empresas também. Então, isso que é as marmitas, atendimento de Institucional. empresas. Agora E não tá- só marmita, Tá né? aparecendo Todo agora eventos, casamentos. Sim. eventos. Tem 3 agendados. Tem uma empresa, acabamos de atender uma empresa lá, fez uma reunião. Tem 2 salões. Então ficou aprendizado da ociosidade, né? Então o horário do almoço vai bem, obrigado. Tem as marmitas, tem os lanches da noite, o jantar das empresas também, mas a gente tem 2 salões, nós temos 1.000 metros quadrados. Então, É bem grande. 1.000 metros quadrados, não sei, Guarujá. isso. E o interessante é que quando apareceu a oportunidade, tudo era muito ocioso. Hoje está apertado. A gente acabou de ter uma conversa na terça-feira Pra para arrumar expandir. um arquiteto para poder ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Além de uma arquitetura mais aproximada, mais Moderna, né? mais moderna. Ou uma arquitetura que já implique numa experiência para o cliente, mas também buscando, objetivando uma otimização de espaço, porque hoje já está apertado. O nosso salão é grande, mas a nossa infraestrutura de retaguarda ela é muito grande, é muito boa. Ela é muito boa, né? Nossa cozinha, nossas câmaras frigoríficas, né? Mas agora vem padaria, a gente também tem uma ideia de fazer alguma coisa nesse segmento. Então, nós estamos buscando uma otimização. Então, o cenário atual E isso vai de encontro com o que você enxerga como tendência, né? Porque é que a gente falou olhando para trás, e de fato é muito inspirador olhar para trás. É um exercício muito Opa. importante, porque às vezes Sim. também a gente se cobra, ou até mesmo se compara, mas quando a gente olha nessa perspectiva, enche o nosso coração de gratidão a Deus Muita, e demais. segue adiante. E ao olhar para frente, o que você enxerga? Vocês dois, é interessante ver, porque nós temos 2 gerações aqui e a gente vê que se complementam muito bem, né? Graças a Deus. sim, E não só porque estamos aqui conversando na frente deles, mas eu já tive a oportunidade de estar no restaurante com vocês lá, sem vocês lá, e falo assim, como eu já passei por diversas empresas e atendo e lido com várias empresas também, muitas delas, como eu posso dizer, têm desafios muito grandes, e, por exemplo, manter uma cultura organizacional. Tem aquele ditado, né, que o boi só engorda os olhos do dono. E muitas vezes já aconteceu de estar lá produzindo conteúdo, alguma coisa assim, e o restaurante funcionando plenamente bem, a equipe atendendo plenamente bem, os Aqueles um clientes sorriso, satisfeitos, um sorriso, no caso nós, como parceiros lá, mas também sendo supridos em tudo que precisávamos para fazer o trabalho, ou seja, foi implementado ali, foi criado ali, não é algo superficial e não é algo que demanda, claro, demanda de vocês estarem lá sempre, mas
enfim, tá criado, tá consolidado, tá andando, né? E claro, com muitos pontos de melhoria, como toda empresa, como todo negócio. Agora, olhar para frente, assim, o que que vocês enxergam, até no mercado da gastronomia e atuação, e coisas que vocês podem já falar sobre Paulos, o que que vocês enxergam para os próximos anos? Eu vim do atendimento, né? Eu nasci no atendimento, no corpo a corpo com o cliente. E eu meio que na contramão, né? Hoje em dia, quanto menos funcionário, melhor. Se for possível, sim. Mas quanto melhor atender, sempre é melhor. E a humanização, o atendimento, às vezes a pessoa sai lá do seu consultório, sai lá do seu escritório, ela precisa de alguma coisa para desligar o piloto automático dela, sabe? Ela precisa de um bom dia, ela precisa de um sorriso. Para despertar para ela, tirar um pouquinho ela do piloto automático, ela entender que ela precisa desligar, respirar um O fator pouco. humano é né? muito importante. Então a gente conversa muito com a nossa equipe, seleciona muito. Difícil porque hoje as pessoas estão cada um seguindo os seus instintos e a gente é um pouco seleto em algumas coisas para que dá uma experiência mais feliz e alegre possível para o nosso cliente. Então a gente pensa e enxerga isso, por isso que a gente preza muito a equipe. Eu vim do operacional, estou no operacional, eu acho que faz toda a diferença. Até para que nós possamos ter esse bom atendimento, esses multiplicadores, a gente possa ter nossa vida também. Aquela vida social que eu enxergava que eu não podia ter, não, eu posso ter. Né? Hoje nós somos em 5, daqui a pouco 6, que a Maruzinha, né, tinha 3 meses, daqui a pouco vou registrar ela também. Então trabalhei, eu, minha esposa, minha filha, meu filho e o meu genro. Nós 5 trabalhamos lá dentro e convivemos lá dentro. Né? Então a gente entende que é possível sim, e a gente vê assim que a gastronomia, ela é uma arte que ela exige muito da nossa dedicação, né? Mas é muito compensatório, não a parte financeira. Tudo que você fizer com amor, dá dinheiro. Tudo que você se empenhar, vai te dar um resultado. Mas a gastronomia, ela precisa do seu melhor, ela precisa do seu coração, precisa da paixão. Lidar com pessoas, na diversidade, na correria, no feriado, sabe? Às vezes 12 horas de trabalho, você tem que ter muita paixão para fazer isso. E às vezes, por maior que seja o seu salário, o dinheiro não compensa. Então, são coisas muito que opostas. E a gente busca, claro, melhorar. A gente está falando de reforma, a gente está falando de investimento, a gente está falando de treinamento. Pratos, né? né, também. Sim, na evolução de pratos, cardápio. O cardápio nós fizemos uma alteração do design agora. E ficou muito bonito. Outro cara. O marketing, né? Uma aposta. Lembra quando você chegou e falou lá, poxa, eu passo por algumas empresas e a verba que as empresas destinam, eu tenho que trabalhar para chegar. Vocês já estão preparados. Exato. A gente sabe da importância disso, né? Ainda, acho que foi ontem, alguém perguntou se a gente faz panfletagem. Na consultoria. Foi. Eu acho que o digital ele tem um alcance muito melhor que o papel, né? Muito Não que... mais segmentado e qualificado. Então hoje a gente busca Medição também ele permite, né? fincar mais os nossos pés, né? Capitanear mais clientes, a gente enxerga algumas demandas aí, principalmente na área do corporativo, né? As Muito empresas, digital também, né? porto, e a inovação, né? A gente sabe que a gente tem aí, já compramos alguns equipamentos novos e existem outros equipamentos que vão nos ajudar. Então, reforma do prédio e a reforma do nosso pátio de equipamentos. Sim. Para que a gente tenha mais resultados e mais otimizados ainda. Sim. Outra coisa também, para complementar, para falar que o mundo digital ele é muito amplo e dá para explorar muito ainda. Inclusive, acho que eu nem falei com o senhor, mas no iFood, eles estão para fazer o consultor que está conosco ali, ele tá para fazer um estudo de caso para mostrar para o pessoal, porque antes, eu acho que foi final do ano passado, tava com alguma baixa no iFood. E normalmente o pessoal, não é a visão errada, mas o pessoal pensa assim, taxa, vamos fazer de tudo para tirar. Mas se a gente sabe que lá é uma vitrine, que o pessoal gosta de lá, por que a gente não começa a saber trabalhar com ele? Então foi com esse intuito, ou seja, o faturamento do iFood lá triplicou. E manteve-se a qualidade, a estrutura, tornou-se super restaurante alguns. E ele falou assim, poxa, que bacana, né? No nosso começo de conversa, nós falamos que ia ser assim e deu certo. Para falar que o mundo digital, ele tá sendo um pouco explorado ainda. E se a gente
que nem aquela parte do aplicativo, etc. Investindo tudo isso, são coisas que pouco investimento, que já está quase tudo pronto, só que uma alavancagem de venda de forma surreal. E esse é nosso papel que nós estamos fazendo agora também. Fantástico. E quanto mais queria ele desenvolve, fazer irmão, mais desafios aparecem, né? Mais necessidades aparecem, não porque é para. dinâmico, né? Dinâmico. E é interessante, eu queria fazer um comentário nos 2 pontos que vocês trouxeram. Tá muito alinhado também do que eu vejo em diferentes negócios. Eu gosto dessa pluralidade em que hoje a agência Flip atua, porque eu uso isso como pilar, não escondo isso de ninguém. Entendo estratégias que funcionam para determinados negócios e a gente faz adaptações para outros universos, desde a área da saúde, Sim. área do varejo, e eu acho isso muito legal. E vocês estão. Um dos pontos que você citou é a questão da experiência. E eu vejo uma tendência muito grande no mercado, porque assim, hoje o acesso a uma infinidade de produtos, incluindo na perspectiva assim, de negócios, a comida como um deles, está muito abundante a oferta. Sim. Hoje em dia, vamos para citar até mesmo as plataformas de marketplace de comida, uma pessoa que abriu na sua própria casa lá e fez um bom trabalho, acaba, de certa forma, Exatamente. competindo com um restaurante de 1.000 metros quadrados. Ok. E aí, o que diferencia? Isso aí. A experiência. Porque, ok, a comida tem toda também a sua arte, o paladar, a gastronomia, mas quando o cliente tá ali e se sente bem, como você falou, ele sai num dia de trabalho ou no almoço ou à noite, mas ele vai para lá né? e ele se sente bem, ele se sente Isso aí. bem servido, ele quer proporcionar algo de bom para a família dele ou para a esposa ou namorado ou vice-versa, e ali ele tem esse momento, marca a vida dele. Com E aí certeza. dessa forma, não tem a forma mais lucrativa, porque se marcou com uma experiência a vida da pessoa, ela vai querer repetir aquilo Isso. e vai trazer família, vai crescer, né? E aí para finalizar, a questão do marketing digital que você trouxe à frente, Perfeitamente. eu sou suspeito para falar, mas eu vejo isso, os resultados acontecerem com os meus próprios olhos todos os As dias. campanhas, Paulinho, investimos tanto. Quanto que deu de retorno? Foi, irmão Felipe, deu isso aqui. Ele, oi? Meio que, né? Pra você ver, quantidade pequena e se fosse panfleto, será que ia ter o mesmo retorno? Ou mais ainda, será que a gente ia conseguir mensurar? Difícil. Demais. A mídia tradicional, ela tem até o seu papel, ela Exato. tem, mas assim, quando você compara com as possibilidades do digital, a principal delas, 2 principais que eu diria, destacaria, questão da segmentação. Porque quando você investe numa mídia, seja uma mídia out of home, que de certa forma já se diferencia da mídia gráfica, mas mesmo assim, quando você vai para o mundo digital das redes sociais e plataformas de busca como o Google, você consegue segmentar ali para quem mora naquele bairro de tal a tal idade, que gosta de comida japonesa, que impressionante. tudo. Tanta Então, assim, especificação, né? isso é um dos grandes pilares. E outro, ok, fiz um investimento em publicidade, mas qual o retorno disso? Como é que eu vou medir? A minha Pois é. equipe que vai medir? Ok, não. E no digital você tem lá um painel com quantos cliques, quantos pedidos, ok. Exatamente. Então, Então, vai motivar, né? investir isso, tive isso de retorno. Ok, então mês que vem vamos investir 10% a mais e aí vai se medindo, vai possibilitando escalar. Sim. Né? Então isso é fantástico. E eu queria aproveitar antes de finalizar e pedir para vocês, como eu comentei, a expectativa aqui é que esse episódio, todo esse trabalho que está sendo feito pela agência Flip, impacte a vida de outros empresários também, Sim. e empresárias também. Então, olhem para aquela câmera ali, cada um dos dois, e dê um conselho para o pessoal que pode estar nessa fase também desafiadora que vocês estiveram, ou nessa fase que vocês estão hoje, com perspectivas, um novo horizonte, mas um conselho que vem à frente para vocês motivarem esse pessoal. É assim, empreender é maravilhoso, é gratificante, mas requer muita dedicação, requer muito empenho, Resiliência total. muita resiliência, e a gente tem uma cultura, um hábito de fazer o que é mais fácil. Eu digo que a gente tem que fazer o que é certo, e fazer o que é certo não é fácil. Então as facilidades que o mundo... E às vezes nem barato, né? Sim, sim. Então a gente já está entrando num campo já de ética, né? Então a gente tem que fazer o que é certo. E fazer o que é certo não é fácil, né? Empreender não é fácil, empreender não é por qualquer um, né? Empreender é uma coisa que vem no sangue, né? E a gratificação às vezes não é nem pela remuneração. Se você for fazer conta, existem outras oportunidades que você vai ter uma balança mais equilibrada.
né? Mas é prazeroso, ainda mais no nosso ramo, que a gente lida com pessoas. Eu hoje já tenho na minha 3ª ou 4ª geração. Aqueles que eu pegava no colo, eu colocava no cadeirão, que eu cortava ali a pizza para eles, já vão lá no restaurante com os seus filhos, alguns com seus netos. É impressionante. Quando a gente começa a puxar histórias ali, nossa, não dá vontade de parar de conversar. Então, é muito gratificante, né? Não quer dizer que a história nossa é modelo e nem que vai ser replicada. Existem vários fatores que aconteceram no nosso dia a dia, na nossa trajetória, que foram nos ajudando a chegar onde nós chegamos hoje. E outra coisa que é importantíssima, né? A gente encontra, né, em casos de empresas familiares, eu não aguento mais o meu pai, a minha esposa, o casamento já é ruim. Eu dou graças ao nosso bom Deus que eu vivo com a minha esposa 24 horas por dia. A gente, às vezes, não consegue separar, né? Às vezes está em casa falando de trabalho, às vezes está no trabalho falando de casa, mas é muito gratificante eu ter o privilégio de trabalhar do lado da minha esposa. Não é que a gente seja santo e perfeito, mas sou apaixonado por aquela mulher, me ajuda muito, e do lado dos meus filhos, né? Não tenho aprender com os nossos filhos, eu já estou nessa idade, é algo que não tem como mensurar. Então, os méritos e os benefícios não são só apenas financeiros, né? E os amigos, os clientes, as coisas, tudo que a gente andar nos lugares, as pessoas lembrar, falar, contar histórias. Tem casos de pessoas que vão no Uber. E aí começa a contar isso. Você vai para onde? O Paulo Restaurante. Lá daquele rapaz, assim. São assim, muitas coisas. Não é mérito nosso, né? Foi uma trajetória que Deus assim achou graça e criou. E também não é exemplo, não é uma receita que vai dar certo. Mas prepare-se para muito trabalho, muito suor e muitas frustrações, mas a recompensa, ela chega. Vale a pena. Vale a pena. Com certeza. Vale a pena. E levando em base com o que meu pai disse, acho que também vem muito com sinceridade e humildade. Sempre, independente do que acontecer, nunca esquecer do passado, né? Às vezes a gente, já escutei muito, né? Que um carro, ele tem... Não esqueça suas origens. Exatamente. O carro tem 2 retrovisores, tem o amplo e tem aquele que fica no meio, né? E a gente tem que sempre olhar pra frente. Mas não é feio a gente dar uma olhadinha pra trás e falar assim, como você disse mesmo, nossa, olha quanta coisa que Deus já preparou. Que a gente vai também em alguns lugares e a gente vê o quanto Deus avançou. E muitas vezes a gente vê o copo meio cheio e fala, nossa, tá vazio. Mas se a gente trocar a nossa perspectiva e falar que ele tá meio cheio, é bem mais fácil da gente encher mais ainda. E leva em consideração a resiliência, o esforço. Não adianta você pensar que vai lançar o pão sobre a água, vai vir uma correnteza no mesmo momento e vai trazer. Não tem segredo. Plantou amor, você vai colher amor. Se você plantar ira, contenda, dissensão, você pode ter certeza que você vai colher algo muito maior do que isso. Mas se de repente colher algo inverso, é porque tá vindo algo ainda. E é isso. Plantar o bem, que você vai colher o bem. Nunca o mal. E o empreendedorismo, ele é isso. Muitos medos, muitas incertezas. Mas se todos estiverem em comunhão, as coisas vão dar certo. Na união, né? Na união. Acho que é uma frase que resume Com certeza. o Paulo Restaurante, né? Em família. Nós amamos o que fazemos, né? Verdade, verdade. Os 3 talherzinhos, é tudo um significado. E um comentário, não tem como não levar em consideração e não falar sobre a questão do serviço digital. A gente passou não só com a agência de marketing, nós passamos por algumas mãos, né? Não que eu vou falar mal daquela, não é mal. De acordo com a gente vai se desenvolvendo, a gente precisa de mais. Então, é meio como o brasileiro, todo mundo é treinador de futebol, todo mundo sabe fazer. E digital, todo mundo sabe fazer, né? Mas tem diferenças. Tem diferenças em você ter um acompanhamento, você ter uma coisa transparente, né? Então, assim, repito, não é dizendo mal por onde eu passei, porque tudo por onde nós passamos nos ajudou e sempre agregou. Momento de aprendizagem, né? Mas nenhum deles vai tirar de nós a nossa responsabilidade de dono, de estar à frente e tomar as decisões. Muda. Nós mudamos contabilidade, nós mudamos sistema, né? O sistema que eu tinha era ruim? Não é ruim, mas
Se eu não posso delegar tudo 100%. Eu tenho que estar ao par do que eu preciso saber onde eu quero chegar. Se esse carro não me serve mais, eu tenho que mudar para outro, né? Então eu não posso deixar essa decisão na mão de outra pessoa, né? E não tem como a gente tratar um negócio nosso dessa forma, né? Porque eu não tenho um tamanho para pôr um executivo decidir por mim. E chegado o momento de mudar, tem que mudar, mas você tem que ter um acompanhamento transparente, verdadeiro e que te dê os caminhos que você tem que se traçar. Porque não adianta fazer, eu mesmo fazer os posts. Poderia. Eu mesmo vou traçar que você tem que debruçar em cima de conhecimento, de estratégia e ver, e depois medir. Se não deu certo, você tem que rever. E nós não vamos ter tempo disso, né? Não é só fazer uma postagem no status, não é só... existe toda uma ciência, um estudo por trás que vai dar o resultado verdadeiro. Todo um trabalho, né? E às vezes o barato sai caro. É. O barato sai caro. Então, Acaba centralizando muitas coisas, enxerga isso em Não alguns desenvolve, casos. né? Desenvolve. ou Fica dependendo assim, ó. de onde você esteja, né? De onde você esteja lá, é só mais um na carteira dele. Então, a gente sabe que dá para fazer de qualquer jeito, mas é importante a gente saber e medir quem está trabalhando no nosso digital, né? Muito importante. Por isso agradeço a confiança, depositar isso na gente da Sim, Flip, sabe? sim. Para nós vocês têm uma consideração enorme. Tudo que é para fazer em relação a Paulus é tratado com o maior primor, Isso aí, assim como glória a todos Deus. os clientes, mas nós temos essa consideração. Maravilha, ficamos felizes. Mútua. Meus caros, É. Mútua. muito obrigado, Paulo. Quero ver o que Deus vai dar abençoe. depois disso aí, cara. Ah, Meu vai Deus. dar bom. Quero Vai saber. dar bom. Que vai Obrigado, sair daí. obrigado. Nossa, Tem que fazer leite de pedra. Vai dar certo. E ó, você que Realmente chegou é. até aqui, eu vou te pedir uma coisa. Nós estamos nesse projeto, começando, esse é um dos primeiros episódios. Então, se inscreve no canal da Agência Flip, Por favor. curte esse vídeo e deixa nos comentários qual foi o insight que você teve desse episódio. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Beijo.